Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer uma curiosidade que eu acho que já passou pela cabeça de todo mundo que passou por uma consulta com uma nutricionista, talvez até com outro profissional e que precisou fazer um tratamento um pouco mais longo, né? Um acompanhamento que não foi algo papum ali, consulta, retorno, acabou, resolveu o problema. E também do lado espiritual, do lado religioso, com certeza também isso já passou pela cabeça. Quando é a hora de parar? É uma pergunta, na verdade, né? Sim. Quando é a hora de parar? Se é que tem, né, uma hora para parar. Na tua visão de atendimentos no dia a dia, quando é a hora de parar, se é que tem essa hora para o seu paciente? Olha, sendo bem sincera, essa hora não existe. Nós mudamos de objetivo, de velocidade, de intensidade, mas parar para muitas pessoas é algo difícil, né? Então, eu particularmente trabalho muito com sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, e são processos que os pacientes nunca vão conseguir parar totalmente. Nós vamos mudando o ritmo até de frequência de consulta. Então, no começo a gente se vê com um intervalo menor. Depois eu brinco, né, que eu viro a ginecologista, urologista, uma vez no ano para dar um check-up. Mas a gente precisa realmente criar um estilo de vida que ele consiga se ver fazendo a longo prazo. Porém, é sempre legal ter o profissional junto para fazer um check-up e também uma manutenção. Porque pode acontecer alguma coisa na nossa vida que a gente se desequilibre, né? Então, quando a gente quer chegar em algum resultado, a gente tem uma motivação muito grande para chegar lá, seja algo estético ou seja algo mental, espiritual, a gente tem uma empolgação maior. Aí, quando a Uhum. gente chega, se a gente não fica minimamente vigilantes, realmente a gente vai relaxando, é natural. E quando a gente fala da alimentação, às vezes é um negocinho aqui, aí daqui a pouco outro ali. Não é que você vai mudar completamente do dia para a noite, mas de pouquinho em pouquinho, isso pode ir voltando um estilo de vida não saudável. Então, é sempre importante ter uma rotina com os profissionais da saúde, que você fez tratamento, que acompanhou você, porque muitas doenças metabólicas, elas são silenciosas, né? Então, a gordura no fígado, ela é silenciosa. E se a gente não fizer um check-up, a gente não vai saber se tá Uhum. tudo bem ou não. E aí a gente pode dar tempo para esse silêncio e que isso não é legal. Então, na minha opinião, assim, não existe a hora de parar, existe a hora de recalcular a rota. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Que você falou sobre a gente chega num objetivo e aí Uhum. depois o objetivo torna-se outro. Aí Sim. muda a frequência, tal, não sei o quê. Isso a gente está levando em consideração, talvez, eu não sei se você tem esse número assim de cabeça, mas uma minoria dos pacientes que são os pacientes que realmente fazem tudo o que tem que fazer e alcançam aquele objetivo que era minimamente esperado, né? Sem contar o que na minha visão, posso estar errado, mas que na minha visão acaba sendo a maioria dos pacientes que larga na metade ou que você passa 4, 5 refeições, o cara faz duas, e não sei o que, e aí escorrega ali num doce, Uhum. escorrega numa fritura, numa gordura, tal, tá, e aí não consegue ali sair muito do lugar. Foi curioso que eu não lembro onde é que eu estava, que eu ouvi, caramba, que eu ouvi falar assim, Hum. falaram sobre o Monjaro, né, a canetinha. E aí a pessoa falou assim: "Ah, nem com o Monjaro eu consegui emagrecer assim. Nem com o Monjaro eu consegui sair do lugar". Aí eu fico pensando, né, o que será que ele não tá contando? Por que será que ele não saiu do lugar? Será que é porque a canetinha para ele não faz efeito? Que ele tomou uma dose pequena? Não sei exatamente se é assim que fala. Ou porque ele não fez nada além de simplesmente tomar a canetinha, né? Então eu acho que
a maior parte das pessoas, na minha visão, pertencem a esse grupo de que nem no primeiro objetivo direito chegam. Chegam bem ali, mais ou menos. Então, na sua visão, você acha que se mais pessoas chegassem minimamente no objetivo, e ali você, sei lá, desenhasse mais 3, 4, 5 objetivos com essa pessoa, até se tornar um paciente que passa com você a cada um ano, por exemplo, só para fazer um check-up e tal. Você acha que, de repente, nesse público, dessa forma, talvez seria possível ter um limite, assim? Não dá para passar daquilo? Desculpa até me alongar, mas é que eu estou perguntando muito pelo meu caso. Eu sou uma pessoa que passo com um nutricionista há muito tempo. Acho que desde que eu tinha uns 15, 16 anos eu tenho acompanhamento com nutricionista. Eu não sei se... a gente recalculou algumas coisas, a gente mudou até o meu plano recentemente, né? Mas os ajustes são muito pontuais, assim, são muito pequenos. Então, eu não sei se eu consigo chegar para você e falar, ó, quero dar uma recalculada aqui porque eu quero ganhar mais 10 quilos de massa. Então, eu não sei se eu consigo atingir esse boom, sendo que eu já tô numa proporção que, na minha bioimpedância, mais da metade do meu peso é de massa magra. Então, eu não sei se eu consigo ainda ir mais do que isso. Entendeu? Talvez eu já tenha chegado num limite que eu não consigo ir mais para frente. Então, na sua visão, você acha que se existissem mais pessoas que chegassem nesses objetivos assim com frequência, se de repente a gente conseguiria ter uma resposta um pouco mais assim, ó, realmente esse é o limite, daqui não dá para passar. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, entendi, mas é muito individual, porque eu acho que cada um pode ter um objetivo pessoal. Por exemplo, você pode ter bastante massa magra, mas mesmo assim você pode desejar ter mais. E aí é um questionamento seu. Eu posso te explicar que não dá, mas você pode desejar. Porque quando a gente recebe o paciente no consultório, existem 2 olhares. O do profissional para a saúde e do paciente para a saúde estética. Porque é muito difícil, mesmo trabalhando com síndromes metabólicas, é muito difícil a gente ter a parte só da saúde. Principalmente porque eu trabalho muito com mulher, né? Então, assim, sempre tem um fundinho de uma roupa que não entra, né? Então, às vezes, eu sempre olho primeiro para a saúde. Eu falei, até aqui a gente precisa chegar. Aí, quando a gente chega aqui, eu falo, beleza, agora como que você está se sentindo? Né? Até onde a gente deseja estar? E aí a gente vai realinhando as expectativas dentro desse patamar. Mas realmente, o que você falou é verdade. Hoje é muito difícil chegar lá, ainda é difícil. Está mais fácil, acho que com tantas vias de conhecimento, acredito também com a tecnologia da medicina, mas mesmo assim é muito difícil porque lida muito com o nosso comportamento. E o comportamento é muito complicado. Quando você vai no nutricionista, você não tem paciência de viver fases. Por exemplo, o paciente ele quer solucionar. Eu quero chegar lá e eu quero perder 10 quilos, ou eu quero parar de ter diabetes, pré-diabetes, colesterol alto. São 3 meses, viu? É isso aqui. Se eu pego o paciente e falo o seguinte, então, nesse mês a gente vai focar em você aumentar a fonte de fibra e nada mais. Então pensa que eu não passo plano alimentar nenhum. Eu só foco realmente em uma coisa. E aí eu vou cada vez focando numa coisa distinta, até ele criar o hábito. As pessoas não têm paciência. Paciência? O que é isso? O que é paciência? Mas se a gente focasse em pequenas coisas, uma por vez, eu acho que a longo prazo a gente teria um pouco mais de resultado do que a gente querer aquele cardápio perfeito, aquelas milimetricamente calculado e pesar tudo. E às vezes isso você aguenta fazer por um período, porque você nunca fez isso. E às vezes de pouquinho em pouquinho você aguentaria por mais tempo, né? Você entraria no estilo de vida. Mas infelizmente poucas pessoas têm paciência de ter esse passo e enxergar tratamento, porque quando eu falo
intervalos de consultas, muitas pessoas elas entendem como pacote de consultas. Ah, então quantas consultas eu tenho? Não, é um tratamento. Existe um começo, um meio, né, um fim, um recomeço, mas não é simplesmente dar check, ó, você tem 7 consultas, você já fez 4 de 7. Então, essa historinha, esse percurso, ele precisa ser desenhado. E realmente as pessoas, elas não têm muita paciência de viver esse processo. Até as que não estão com pressa, né? Porque tem gente com pressa, tem gente que não está com pressa. Mas mesmo as que não estão com pressa, ainda assim precisam ver um resultado imediato, porque elas desistem, né? Então, se eu não sou um pouco mais forte no começo, elas não vão ver diferença no corpo, né? Na digestão, em vários outros pontos do organismo, e acabam desistindo, né? Acho que tem esse ponto também. E quando a gente vê a vida como um todo, a gente leva isso para outras coisas, né? Outras áreas da nossa vida. Então, a gente começou falando da alimentação, mas se a gente pegar no fundo da história, que eu sempre falo que a alimentação é um buraco muito lá embaixo. Você acabou de falar, né? Que ouviu comentarem, a medicação nem com Monjaro eu consegui ter resultado. É porque a gente sabe que o buraco ele é muito lá embaixo. Que às vezes você consome certas coisas no seu dia a dia por emoção, né, por pensamentos, por lembranças, então o buraco ele é muito mais embaixo. E vejo eu que a nossa evolução como ser humano aqui, ela é diária. Então eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né? Se existe uma hora de parar. Na nutrição eu disse que não tem. Tem hora de recalcular. Mas dentro de uma evolução espiritual, existe uma hora de relaxamento, porque as pessoas... Eu sinto isso na nutrição, né? Elas querem focar e depois elas querem relaxar. Elas querem parar de raciocinar o tempo inteiro o que elas vão comer. E não é bem assim, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco disso como um desenvolvimento, porque eu me alimentar melhor é eu tentar criar novos hábitos e ser melhor todos os dias. Por isso que eu falo que o buraco é mais embaixo. Então puxa muito para um desenvolvimento pessoal e espiritual. Sim. E só um parênteses assim, mas na época da pandemia, as academias fecharam, as quadras de futebol fecharam, a única coisa que tinha para fazer era correr na rua e assim, por mais estranho de repente que possa parecer ser, eu jogo assim 3, 4 horas de futebol seguidas. Eu não consigo correr 5 quilômetros na rua. É muito. Assim, o meu preparo. São estilos diferentes. O meu preparo de físico, o meu corpo, a minha estrutura, ela é muito voltada para uma modalidade como a modalidade do futebol. É a corrida ali, que você fica, né? O negocinho constante ali. Nossa, cara, eu não consigo. E na época da pandemia era a única coisa que tinha. Então mudou muito assim o meu estilo de gasto de energia, assim, né? De treino. E com isso eu fiquei completamente burro. Porque eu tinha fome nos horários meio aleatórios, eu não conseguia manter um padrão de refeição. E aí eu tava acostumado a comer um volume de comida, de repente eu não aguentava mais comer aquele volume. E aí eu fiquei assim, putz, você fica meio perdido. Aí eu falei, não, vou tentar mudar o que eu tô comendo. Então, aí chegava num determinado horário do dia assim, eu falava, nossa, eu fiquei muito burro, assim, porque eu tô muito acostumado, cada hora de um jeito, assim, mas eu tô muito acostumado a seguir uma rotina de café da manhã, de almoço, de lanche da tarde, de jantar, de ceia, ou de 2 lanches entre o almoço e o jantar, depende do dia e tal. Eu tô muito acostumado com o padrão, com a rotina. E aí, quando isso foi tirado de mim, eu fiquei muito perdido, assim, literalmente. Então, para mim é tão normal, é tão automático eu ser dessa forma que eu realmente às vezes me questiono sobre esses limites, assim, quando a gente fala da alimentação. E eu vejo pessoas falando, por exemplo, né, que não teve resultado com a medicação e tal. Eu falo, cara, talvez se estivesse fazendo um pouquinho da sua parte, o resultado seria outro. Mas, enfim, foi só um parênteses. Aí, respondendo de fato a sua pergunta, sim e não. Existe
um máximo, mas ao mesmo tempo não existe um máximo. Existe um máximo no ponto de vista de existência. Por exemplo, eu sou um espírito imperfeito. Eu sou um espírito de terceira ordem. Nós. Não existe a possibilidade... Não existe a possibilidade, é muito difícil, né? Porque o plano espiritual ele tem uma inteligência, uma metodologia que está muito acima das nossas expectativas. Mas é baixíssima a possibilidade de nós termos espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, assim, espíritos, sabe, já evoluidíssimos, encarnados no planeta Terra. Vai evoluir, vai encarnar um ou outro um pouco mais iluminado, como um Chico, como um Divaldo Pereira Franco, como uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, enfim, outros nomes que a gente pode citar, o próprio Paulo de Tarso, né, o São Paulo para a Igreja Católica, são espíritos que encarnaram aqui e que são espíritos um pouco mais elevados, mas daí falar que são espíritos de primeira ordem não são. Então existe um limite quando a gente fala do ponto de vista de existência. Nem o meu mentor, nem um espírito que de repente me acompanha, ou equipe de espíritos que de repente nos acompanham no plano espiritual, porque a gente sabe que quando a gente fala de planejamento reencarnatório, dificilmente é só eu e o meu mentor, sempre tem outros que participam também. Então, assim, não existe a expectativa, e nem eu mesmo, quando estive no meu planejamento reencarnatório, tinha a expectativa de que eu conseguisse me tornar um espírito bom nessa encarnação. Então, sim, existe um limite. A gente vem para cá, para essa encarnação, querendo aparar a arestinha aqui, a arestinha ali, a arestinha lá, um pontinho aqui, não sei o que e tal. Mas a gente tem tanta coisa para ajustar, tanta coisa para melhorar, tanta coisa para progredir, para corrigir, que a gente foi muito ruim lá atrás já. A gente foi muito ruim. A gente já matou pra caramba, a gente já torturou pra caramba, a gente já fez muito mal pras pessoas. Sim. Quer ver como você já matou e já torturou e já fez mal? Toda vez que você passa por uma situação, um pequeno estímulo que o teu sangue sobe e você quer arrebentar a cara de alguém, provavelmente em outras encarnações, não sei se na passada ou na retrasada, mas em outras encarnações foi exatamente essa postura que você teve. Foi exatamente essa postura que você teve, de ir lá e arrebentar a cara da pessoa. E eu tenho certeza que nessa que você foi lá e arrebentou a cara da pessoa, a sua vontade era dar um tiro nela. Uma facada, uma lança, sei lá, qual que era a arma da época. E por que você teve essa vontade de enfiar uma lança nessa pessoa? Porque numa outra você enfiou a lança. Então, a cada encarnação que passa, a gente consegue controlar um pouquinho. Então, se hoje o sangue sobe, a gente quer arrebentar a cara da pessoa e a gente não faz isso, a gente já está conseguindo controlar algo que na outra a gente já fez. E na outra a gente já fez, conseguindo controlar algo que na outra a gente fez pior ainda, e assim vai. Então, existe um limite quando a gente traz o ponto de vista da existência. Não é possível, não tem essa expectativa de ninguém de que nós, na encarnação atual, num planeta de expiações e provas, nos tornemos espíritos puros e reencarnemos num planeta de mundos celestiais na próxima encarnação. Não. Com muito esforço e muito mérito, nós vamos reencarnar no planeta Terra, que talvez já vai ter sido um planeta regenerado. Talvez. Mas, então, do ponto de vista de existência, sim, existe um limite. Do ponto de vista de vida, e aí a gente fala de vida espírito, porque uma coisa é a vida do espírito, outra coisa é a vida do corpo. A vida do espírito é uma só. Espírito não morre, espírito é imortal, espírito é eterno. Criados simples e ignorantes, regidos pela lei do progresso, para um dia ser espírito puro. É isso que acontece. Então, o espírito ele não morre. O corpo fica aqui, termina a existência, o espírito volta para o plano espiritual, planeja uma nova reencarnação, reencarna e assim por diante. Então, do ponto de vista espírito, não existe um limite. Ah, Henrique, mas você falou agora, e já falei em outros vídeos também, que o grande objetivo quando a gente fala de espírito é se tornar um espírito puro. Sim, verdade. Então, o espírito puro acabou aí? Não tem mais para onde ir depois? Tem. Tem para onde ir depois. Não no ponto de vista de evolução espiritual, pensando em, de repente, um espírito puro se tornar tão perfeito quanto Deus. Não, isso não dá, isso é impossível.
Mas quando a gente se torna um espírito puro, tá lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e tá na pergunta... Puxa vida. Não lembro o número da pergunta. Depois eu pego no livro dos Espíritos, mas... Depois eu pego o número, eu tô tentando lembrar e tá me atrapalhando a pensar. Mas eu lembro da resposta, mas eu não lembro o número da pergunta. Depois eu pego e deixo aqui na descrição dos comentários. Mas ele fala sobre a missão de um espírito puro, a missão de um espírito de primeira ordem. E ele diz que é um espírito que vive em plena felicidade, numa felicidade pura. E que o objetivo desse espírito é a manutenção da harmonia do universo sob as vistas de Deus. Então, a missão de um espírito puro é manter o universo em harmonia. Nós estamos vendo o universo em harmonia? Nós estamos vendo o nosso planeta em harmonia? Não. Não estamos vendo. Não estamos vendo o nosso planeta em harmonia. Que dirá o universo? Quem dirá as galáxias e os universos que existem por aí? Então, o trabalho de um espírito puro é um trabalho difícil pra caramba. Quer a prova disso? Jesus veio e reencarnou entre nós num esforço danado. Dizem as literaturas espíritas que Jesus ficou mais de 2000 anos tentando reduzir o seu perispírito, o seu padrão vibratório para poder conseguir reencarnar num corpo físico, e que muitas vezes quando ele orava ele chegava a sangrar pelo nariz, pelos olhos, porque é uma luz assim, é um brilho, é uma energia muito, muito, muito fora da curva, e que esse corpo denso, pesado, não consegue suportar. Então, olha o trabalhão que ele teve para voltar aqui, reencarnar entre nós, né, para conseguir fazer com que a gente desse um chacoalhão ali, acordasse um pouco e seguisse em frente, quando ele mesmo disse que não veio destruir a lei e sim dar prosseguimento. Então, foi um ato ali, foi uma missão de Jesus, que é um espírito crístico, é um espírito puro, fora os outros espíritos crísticos que existem por aí. Então, como que eu vou falar? Ah, não, beleza, depois que você chegou no espírito puro, vou relaxar, igual você falou, né? Sim, existe sim. o relaxamento ali, que o cara... Não existe relaxamento. A única coisa é que você não precisa reencarnar mais. Jesus reencarnou, eu não sei exatamente, né, quais foram os critérios ali, o que aconteceu por detrás dos bastidores, que naquele momento Jesus entendeu que seria o momento dele reencarnar. Eu sei que ele veio para quebrar paradigmas de uma sociedade que estava muito acostumada com uma brutalidade, que já tinha um pouco de disciplina, que já tinha um pouco de Deus, assim, que já tinha uma religiosidade, mas que era muito bruta, que ainda era muito rude. E aí ele veio trazer uma questão de leveza, de doçura, de amor, de paz, de harmonia. Talvez não, com certeza foi muito necessária a reencarnação de Jesus para a gente conseguir ter esse chacoalhão e sair do lugar. Mas como que a gente vai falar que existe um relaxamento só porque você não tem mais a necessidade de reencarnar? Só porque se você já se tornou espírito puro, quer dizer que você já pagou tudo que você tinha para pagar de débito, já resolveu tudo que você tinha para resolver, já está tudo aparadinho, todas as arestas, você já está aquele diamante polidinho, brilhante, lindo, maravilhoso. Não existe relaxamento. Então, quando a gente fala também do ponto de vista de vida espiritual, aí não tem um limite. Do ponto de vista existencial, tem um limite ali. Tem um limite porque a gente não consegue, não adianta. Não adianta. A gente vai, no máximo, assim, sabe, melhorar um pouquinho uma coisa, um pouquinho a outra coisa. Pode ter certeza que a gente veio com muito mais missões e resgates necessários do que o que a gente vai conseguir resgatar. Eu não sei qual que é a obra agora, também não me lembro, mas o Emmanuel tem uma obra que ele fala que geralmente assim, os espíritos conseguem cumprir mais ou menos 60% do planejamento reencarnatório, ou seja, a gente descumpre 40%. Descumpre 40% de um planejamento reencarnatório que nem tinha 100% de tudo aquilo que a gente precisava resgatar. Ou seja,
Você se propõe a resgatar uma fatia de um todo que você tem que resgatar, e dentro dessa fatia você resgata 60%. Então você ainda deixa uma fatiazinha que, né, representa ali talvez muito pouco dentro do todo. Então tem muito chão ainda pra gente, mas existe a expectativa de que nós, com a nossa capacidade, nós não consigamos realmente progredir tanto assim. Não sei se respondi a Sim, sua não, pergunta. respondeu, porque como eu falei, acho que estar aqui para ser melhor abrange todas as áreas da nossa vida. Uhum. E não é... Quando a gente fala de evolução, não é simplesmente só não matar alguém, né? Só não roubar, ou fazer caridade. Eu acho que a caridade ela pode ser com nós mesmos. Sim. Então a gente sempre pensa em fazer caridade muito para quem tá distante, para quem a gente não conhece. Mas às vezes a gente não faz caridade com quem mora com a gente, com a nossa família, com nós mesmos. E isso entra o cuidado com a nossa própria saúde. Porque às vezes a gente vai preferir por trabalho, por outras pessoas ao nosso redor, a fazer outras coisas e abrir mão de pequenos passos que podem mudar a longo prazo a nossa saúde, né? Só que uma hora ou outra a gente vai colher. E eu acho que a nossa população, ela tá muito afim de colher. É impressionante, assim, como a gente fala, ó, pode chegar lá. E aí a pessoa deixa chegar lá. Porque a gente ainda tem aquele pensamento, mas fulano bebeu a vida toda e não aconteceu nada. Mas ciclano faz sei lá o que, come tudo errado e não tem nada de alterado. Porque Beltrano... Mas assim, gente, tem gente que joga na loteria e ganha, e tem gente que não. E o Henrique, toda a explicação dele já justifica o porquê também pessoas têm algumas coisas e outras não. Uhum. Mas assim, qual que é a sua parte nessa história? Você ainda quer topar, né, fazer essas coisas? Então, por mais que a gente esteja... Eu falo que tá vivendo um equilíbrio, né? Eu, com o meu atendimento, eu vejo que nós estamos nos últimos 2 anos com pessoas mais preocupadas com a saúde, em busca, né, de informação, se preocupando realmente em ter uma vida melhor, em ter um envelhecimento saudável. Porque para envelhecer a gente ainda não tem aquela resposta certa, a gente não tem um remédio para o envelhecimento, né? Então, nós estamos em busca disso. Até brinco, né? Os Zens, os adolescentes, eles estão também muito mais dentro de uma academia do que na minha época que só se juntava para beber, fumar e afins. Então, realmente mudou um pouco essas vontades. Porém, a gente ainda fecha os olhos e tem uma ignorância para muita coisa, né? Igual você falou, gente, o tanto de informação que nós temos, como que eu vou pensar que nem o Monjaro fez eu ter resultado? Então, assim, a gente quer ser ignorante com algumas coisas, porque lá no fundo a gente sabe, né? A gente sabe. A gente compra medicação sem saber da procedência. A gente compra sem saber se está armazenando de forma correta ou não. E você sabe o risco que isso pode te causar. Mas ele é menor do que talvez a sua vontade de um milagre. Ele é menor do que a sua vontade de ser melhor. Porque você não quer ser melhor comprando apenas uma medicação que você nem sabe de onde está vindo, né? Você só quer comprar uma medicação. São coisas totalmente diferentes. E eu escutei uma frase, né, até que foi impactante esses dias e que realmente é verdade, né? Eu tenho vários pacientes que trabalham até em indústria farmacêutica e querem morrer, né? Porque, assim, estudos de medicações duram 10, 15 anos. Então, não é tão fácil, assim, sair uma atrás da outra, né? Um copiando o outro. Porque tem um processo muito longo. E aí eles querem, assim, morrer mesmo vendo a quantidade que tá vendendo.
Mas eu falo, não vai ter como lutar contra. Não tem como. Isso, não tem como lutar contra. E o comentário foi importante. Na época, não só na época de pandemia, mas qualquer vacina que exista no mundo, a gente pensa milhões de vezes para tomar uma vacina. Milhões. A gente questiona tudo, o que tem dentro, de onde vem. E aí eles ficam assustados, hoje a indústria farmacêutica, de como para tomar uma vacina tem tanto questionamento e para tomar uma medicação tão séria, ninguém questiona nada. Né, como que o mesmo ser humano tem esse contraponto? Então, realmente, a gente tá num mundo em uma fase buscando muito melhoria, mas sem ver também a luz do fim do túnel. É até aquela confusão. Eu quero, mas eu quero a qualquer custo. Então, não sei se eu quero. E eu acho que isso que pega quando podemos parar. Não podemos parar, porque o tempo inteiro, em pequenos momentos da nossa vida, sempre estão pedindo a nossa evolução. Se você focar em tudo de uma vez, alguma coisa não vai dar certo. E eu acho que a gente se sente sufocado. Todo mundo, alguma hora na vida, vai se sentir sufocado de tentar melhorar tudo o tempo inteiro. E aí alguma coisa vai sair fora e você precisa levar com leveza e tem que ir em busca do ponto principal. E aí quando eu falo do tratamento nutricional, é isso. Se a gente conseguir criar fases durante o tratamento nutricional do que você querer mudar tudo 100% de uma vez só, isso tem uma tendência de trazer mais resultado. Porque eu mudar alguma coisa para o Henrique hoje pode ser um detalhe, mas para muitas pessoas é mudar 100% da rotina. Como que eu vou mudar 100% da rotina de uma vez só? Porque toda refeição que você faz, todo hábito que você tem hoje está completamente ao contrário do seu objetivo. Então tem que mudar tudo. Mas talvez não há necessidade de mudar tudo de uma vez. E aí volta aquela coisa que a gente sempre fala. Qual é o meu ponto de partida? Porque eu acho que essas vivências entre as reencarnações, cada um tem um ponto de partida. Eu posso estar errando menos nessa e meu amiguinho mais, né? Todo mundo, eu quero dizer assim, todo mundo sempre está na sua melhor encarnação. Eu entendo isso. Mas eu posso estar um pouquinho mais pra frente do que meu amiguinho, ou meu amiguinho está um pouquinho mais pra frente do que eu, né? Então, na alimentação também tem isso. Qual é o meu ponto de partida? Eu falei da gordura no fígado, eu estou num estágio que eu ainda tenho grandes opções e tempo de ir criando essas fases de tratamento, ou se eu não mudar 100% agora para ontem, eu vou ficar com muito risco de ter uma péssima qualidade de vida, né? Realmente tem casos de saúde que a alimentação vira uma medicação e não um leque de opções, né? Sim. O que você quer comer, e sim o que você tem que comer. Então, eu acho que a gente volta naquele papo do qual é o ponto de partida, cada um com o seu. E aí, por isso que a gente sempre vai tentar buscar essa evolução contínua. E eu pego no pé dos pacientes porque muitos querem a dieta da sopa, do iogurte, low carb, venha com um título, né? E quer fazer por um mês, quer fazer por 3 meses. E aí vem que não dá pra ser assim. Porque do mesmo jeito que a gente melhora, a gente piora. Eu melhoro aí a sua glicemia, o seu fígado, até o coitado fígado ele melhora. Só que aí se eu relaxar e voltar para a bagunça, eu pioro de novo. Sim. E é isso que a gente vê, né? Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Então, qual que é o intuito disso, né? Aí você falou de ponto de partida e eu acho que tem um negócio que seria interessante, assim. O nosso ponto de partida inicial lá há bilhões de anos atrás foi o mesmo. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Deus não criou o Henrique com métodos diferentes do que ele criou a Vitória. Nós somos criados do ponto de partida exatamente iguais. Um princípio inteligente do universo regido pela lei do progresso. Ponto. Ao longo das encarnações, eu vou indo para um lado, a Vitória vai indo para o outro, cada um vai indo para um outro. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Aquilo que você é muito bom, aquilo que para você é fácil, aquilo que você tem um dom, aquilo que você domina, aquilo que parece que, nossa, é natural. Ai, nossa, eu sempre fui assim. Pô, sabe? Bem
possivelmente, né, para não dizer com 100% de certeza, porque eu gosto de falar bem possivelmente assim, porque eu acho que quando a gente fala de inteligência espiritual, de espíritos superiores, a gente está tão distante de entender exatamente o que acontece, que eu acho que é muita prepotência eu falar assim, ó, não, ó, pá. Mas, bem provavelmente, ao longo das suas encarnações, você foi desenvolvendo coisas para esse lado. E por isso que aquilo é mais fácil para você, porque o nosso espírito, ele carrega tudo aquilo de uma encarnação para outra, de bom e de ruim. Ao mesmo tempo que você foi desenvolvendo para esse lado e foi ficando muito automático, muito bom para você desse lado, você deixou de ir para um outro lado. E aí esse lado fica mais defasado. Por isso que hoje a gente tem pessoas que são boas em matemática, ou pessoas que são boas em área humanas, pessoas que nascem e com 5 anos cantam, tocam piano, tocam violão, e outra pessoa que fica a vida inteira e não consegue tocar. Pessoas que conseguem com muita facilidade ali com 12, 13, 14 anos, o cara fala 4, 5 línguas. A outra pessoa estuda a vida inteira inglês e não consegue falar direito. Então, cada um vai indo para um lado e isso vai desenvolvendo coisas e deixando de desenvolver outras. Mas o ponto de partida inicial de todos foi exatamente o mesmo. Agora, o ponto de partida da sua atual encarnação, aí sim foi o que a Vitória falou, é bem diferente. Sim. Não só pelos estágios evolutivos, e sim, nós não temos espíritos puros aqui, mas nós temos dentro dos espíritos imperfeitos, uns que estão um pouco mais evoluídos do que outros. E faz parte, tem que ser assim, porque nós estamos num processo de transição planetária, deixando de ser expiações e provas, passando a ser regeneração. Um processo de transição planetária, ele não acontece se tiver um puxando um pouquinho de um lado, o outro puxa um pouquinho do outro e todo mundo, de acordo com a terceira parte do livro dos Espíritos das 10 leis morais, a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de igualdade, todas essas leis trazem ideias de que nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros na nossa evolução. Mas um ponto interessante assim, porque aí a gente fica, né? Tá, mas e aí? Como eu sei para onde eu vou? Sim. Como eu sei se eu estou progredindo? Como eu sei se eu me comprometi com uma coisa e eu estou conseguindo realizar essa coisa aqui? Saber, a gente nunca vai saber. Porque a gente tem o véu do esquecimento e é proposital. Porque se você tiver o gabarito, a gente é muito malandrinho. Se a gente tiver o gabarito, a gente vai focar só naquela coisinha e a gente vai deixar de lado todo o resto. E não é essa a ideia. Então, a gente tem o véu do esquecimento justamente para a gente não ser malandrinho. Mas existe um norte ali que a gente pode tentar entender. Como eu sei se eu... Ai, tem um bicho aqui que tá querendo entrar no meu olho. Como eu sei se eu tô conseguindo progredir naquilo que eu precisava progredir? Uma coisa é fato. Nós estamos aqui, um dos objetivos é controlar as nossas más tendências. Esse é um dos objetivos. Porque a partir do controle de más tendências e do processo de autoconhecimento que você consegue ir para frente. Toda aquela situação que você passa, que te expõe a algo, e aquele algo te faz sentir uma coisa que você sabe que está errado e você consegue travar aquela coisa, isso é um sinal de que você está conseguindo progredir naquilo que você deveria progredir. Toda vez que acontece alguma coisa com você e que você vê esse padrão de acontecimento sendo repetido em outras questões, em outras situações, e você, de formas diferentes, consegue perceber isso, bem provavelmente aquele padrão de comportamento seja um padrão necessário para você aprender. Então não existe uma resposta ou não, faz isso aqui, segue esse passo a passo que você vai ver. Mas tenta prestar atenção nas coisas que você vivencia, nas coisas que acontecem, nas coisas que passam no seu dia a dia, na sua interação com a sua família, com seus amigos, com pessoas no trabalho, com pessoas na rua, com desconhecidos, qualquer tipo de situação. Tenta perceber se não existe um padrão de coisas que chegam até você para ver como que você está reagindo. Por que eu estou falando isso? O planeta Terra é um planeta de expiações e provas. O que é um planeta de expiações e provas, ou de provas e expiações? É um planeta onde nós ganhamos o livre-arbítrio para começarmos a fazer escolhas. Escolher A, escolher B, escolher C,
Porque é a partir das nossas escolhas que nós vamos passar ali pela lei de ação e reação. Então eu escolho uma determinada coisa, aquilo vai ter uma consequência. Eu escolho uma outra determinada coisa, aquilo também vai ter uma consequência diferente. Então a gente ganha esse livre-arbítrio para a gente poder fazer as nossas escolhas, porque é só através das escolhas, processo de plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, que a gente vai para frente. Mas um planeta de expiações e provas, ou de provas e expiações, é um planeta onde você vai passar por coisas, que são as provas, e você vai ser expiado. É como se fosse de fato uma prova de escola. A professora vai lá, te aplica uma prova. E aí depois ela vai ver quanto que você tirou nessa prova. É a mesma coisa. Você vai passar por uma situação, você vai ter uma reação, e aí você vai ser espiado por aquela reação. Espiado não vai ter um espião te olhando, mas espiado de aconteceu tal coisa. Uma prova. Você teve uma reação. Essa reação não era exatamente o que você deveria ter. Então talvez você precise passar de novo por isso para você tentar aprender. E aí a gente vai passando, até a gente conseguir ter a reação que de fato era para a gente ter. Isso é um processo de aprendizagem. Então tenta ver, tenta anotar se não existe um padrão de acontecimentos com você ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, dos anos, para você entender. Porque se existe, bem provavelmente aquele é um caminho. Aquele é um caminho ali, uma pista para você seguir que vai ser a sua evolução. Era isso que eu queria acrescentar. Eu acho que deu para entender bem o nosso ponto aqui do vídeo. E tudo que a gente pediu para refletir, eu acho que já vira essa liçãozinha de casa que a gente sempre deixa, né? Realmente, a gente pega sempre na tecla do autoconhecimento, mas é que sem ele a gente não consegue saber para onde ir, o que fazer. Então, de novo, é algo constante. E que bom que todo vídeo faz você refletir sobre você mesmo de maneiras diferentes. Porque não é um único dia de decisão que vai tornar todos os outros dias fáceis. Então não é simplesmente eu acordar falando, não, é que hoje, a partir de hoje eu vou ser melhor nisso e vai ser fácil daqui em diante. Não, a gente todos os dias precisamos nos lembrar do motivo, né, do porquê, e eu acho que esse autoconhecimento, essa rotina de vídeos e essas reflexões vão fazer você alimentar esse seu ambiente, né? Você sempre ter a certeza do que você está fazendo e que está no caminho certo. Então... Perfeito. Sem nada mais a acrescentar, apenas para a gente finalizar, corpo e espírito, é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.